Tadeuzinho, como ele é conhecido, deu uma coletiva hoje à imprensa e falou que está se concatenando, será que seria a palavra correta, uma alternativa ao RRF, ao polêmico regime de recuperação fiscal. A pauta foi tratada ontem em um encontro que contou com o Tadeuzinho, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, o governador Romeu Zema, do Novo, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Ricardo Kertzmann, o RRF ficou no retrovisor? Já é pauta do passado? Será que teremos uma outra alternativa para os 160 bilhões de reais de dívida do Estado para com a União? Olha, eu acho que sim. É interessante que hoje de manhã no Central 1 eu brinquei com o Paulo que em dezembro, quando esse tema veio à baila novamente, o Paulo, todos nós, mas o Paulo falou assim, olha, vai chegar em março, não vai ter nada resolvido, o pessoal vai ter que pedir prorrogação de prazo. E foi o que aconteceu, é o que está acontecendo. Ô Lucas, a gente tem que separar o joio do trigo aqui. Primeiro que eu acho que a iniciativa do deputado Tadeuzinho é espetacular, assim como a do senador Rodrigo Pacheco. Que bom que o governador Romeu Zema agora está aberto ao diálogo com o governo federal. E finalmente, que bom que o governo federal resolveu olhar e saber que existe Minas Gerais, não só na hora de pedir voto. Então está tendo uma conjunção de fatores e de agentes políticos que estão caminhando para um acordo sim. Vamos lembrar que este governo, quando eu falo este governo, eu falo o governo do PT, é um governo que gosta do Estado pesado, gosta de estatais. Então, obviamente, está de olho na federalização das estatais mineiras, da Copasa, da CEMIG, da CODEMIG. E a gente tem na contramão, mas indo ao encontro dessa aspiração do governo, na contramão que eu falo é na contramão de querer estatais, a gente tem um governo mais desenvolvimentista, um governo que não gosta de estatal. Então, as fomes, a gente pode falar assim, a fome está juntando com a vontade de comer. Por isso que eu estou acreditando que parece que dessa vez vai haver algum encontro de contas sim. Mas, ô Lucas, mais importante do que isso, eu venho repetindo até com uma certa frequência, mas é importante chamar a atenção. O que não está sendo discutido, e é fundamental, Lucas, é o montante dessa dívida. Sim. Não é correto Minas Gerais ficar pagando indefinidamente para sempre um valor que não é correto. Boa parte dela é juros, né? Bom, boa parte não. A grande parte dessa dívida hoje é formada por juros. Esse próprio regime de recuperação fiscal, isso foi feito um cálculo, que chegaria no final dos 9 anos de regime, a dívida teria crescido, mesmo Minas tendo pagado muito dinheiro. Sim. O que aconteceu ao longo dos últimos anos é muito simples de compreender. O governo federal veio retirando, Lucas, dos estados, de Minas inclusive, a capacidade de arrecadação. O governo foi transferindo impostos que eram estaduais, isso vem desde a da Lei Candir, veio transferindo impostos que recaíam, que iam para a conta dos cofres estaduais, foi sendo adjudicado pelo governo federal. Essas manobras foram tirando recurso dos estados. Ao mesmo tempo, o governo federal aumentou absurdamente os juros cobrados destes entes federativos para rolar suas dívidas, quase que num processo de agiotagem. Eu tiro sua capacidade de pagar, aumento os juros, é claro que você vai ficar cada vez mais inadimplente. Você vai virar meu refém para sempre. Para sempre, Lucas. Aí vai ter que ir lá os municípios, os governadores, todo mundo com o pires na mão, pedir a benção do governo federal. Isso é o que aconteceu nos últimos 20, 30 anos. Por isso que eu acho que precisava de uma conta, precisava de uma auditoria correta nesta dívida. Quanto que efetivamente Minas deve. Para aí sim, talvez no segundo passo, discutir, olha, como que a gente vai te pagar? Com dinheiro, com estatal? Porque se não discutir, Lucas, o valor, eu acho que é injusto com nós mineiros. Vamos lembrar que essa dívida bilionária, eu estou falando de 160 bilhões de reais, que só cresce. Ela foi parar no Supremo Tribunal Federal. O pagamento da primeira parcela estava previsto para o dia 20 de dezembro. Ô, presentão de Natal, hein? Que delícia. Isso que já estava suspenso já há alguns anos. Foi suspensa mais uma vez, prorrogada pelo ministro, se não me engano, o ministro Barroso. Isso. 120 dias. Agora, hoje, Tadeuzinho falou que ontem se aventa pedir uma prorrogação desse adiamento do pagamento da dívida no Supremo Tribunal Federal, para que se decida realmente o caminho. Vou recuperar um pouquinho do que você falou sobre o RRF que bateu na Assembleia, e você falou, Zema finalmente está aberto ao diálogo. Mas ele estava aberto ao diálogo desde o início. Aberto ao diálogo com o governo federal. Com o governo federal. Porque quando o texto bateu na Assembleia, conversamos com o então secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, que falou, gente, muito. O texto está aberto, vamos discutir, mas se politizou demais a pauta, tinha uma oposição Ricardo. ferrenha, isso. Não vamos votar de jeito nenhum. E, aliás, vou falar de Pacheco aqui, o herói da resistência, o super Pacheco, porque bateu na Assembleia, Pacheco já falou, não é o texto ideal, Tadeuzinho falou, não é o texto ideal, é aquele famoso nem li, mas já não aprovei. E aí faltou diálogo.
Diálogo esse que foi retomado agora, né, nesse encontro ontem de Romeu Zema com Lula, Pacheco e Tadeuzinho. Um encontro, aliás, que foi pedido por Zema aqui em Belo Horizonte, quando Lula veio aqui pela primeira vez no seu terceiro mandato, agora em fevereiro, na semana do Carnaval. Zema falou: eu quero 15 minutinhos com o presidente. Não aconteceu. Felizmente, ontem as portas foram abertas e vamos ver se a gente vai ver um futuro aí para as dívidas do Estado de Minas Gerais para com a União. Tomara que a gente chegue numa resolução, né? Porque todo mundo perde, né, Ricardo? Tomara. Eu acho legal a gente fazer um comentário. Foi legal você ter feito essa linha do tempo de todos os capítulos até então. Sabe por quê, Lucas? Porque, infelizmente, a gente chegou num ponto de polarização política em que esses extremos, né, de esquerda e direita, eles atacam os seus políticos quando um ou outro caminha para um acordo. Isso a gente tem acompanhado no Brasil inteiro e aqui não é diferente. No momento em que o governador Zema fica aberto para o diálogo com o governo federal, não é justo que os eleitores comecem a atacar porque ele está com o diálogo aberto. Gente, é assim que se faz política. A política com P maiúsculo é assim. Que bom que a gente tem vários agentes envolvidos. A gente tem o presidente da Assembleia, Tadeuzinho, é do MDB. Sim. A gente tem o Rodrigo Pacheco, do presidente PSD. do Senado, do PSD. A gente tem o governador Zema do Novo. A gente tem o presidente Lula do PT. Sim. Isso é política. Sim. Todo mundo pode continuar com as suas convicções, com as suas ideologias, mas tem que colocar o bem-estar da cidade, do estado e do país e da população no limite em primeiro lugar. Porque senão só fica briga, sabe, Lucas? E não resolve nada.